Olá! Qual o caminho do autocuidado? O caminho do autocuidado é um processo, um ato, mas muito importante na conquista do autoamor, porque um depende do outro. Se autocuidar é olhar para si, se movimentar, se alimentar bem, descansar o corpo e a mente e estar sempre fazendo aquele checklist na saúde, não é? Assim como uma marca que precisa estar sempre se cuidando, construir para que assim possa construir um caminho verdadeiro e saudável para a sua jornada. Eu sou Maria Brasil, CEO da Essence Branding, e junto com minha parceira Gisele Dias, a gente vai relançar esse projeto que a gente tanto ama, que é o Papo Essência. É um momento para a gente convidar mulheres inspiradoras, maravilhosas, que vão trazer temas que vão explicar, né, a importância da construção de marcas, a importância da construção de negócios com um olhar humanizado, da forma como a gente acredita, e como que a gente consegue colocar tudo isso em prática no dia a dia, juntando com sermos seres humanos, esposas, mães, filhas, irmãs, amigas e todos os múltiplos papéis que a gente ocupa. Eu sou Gisele Dias, responsável aqui, a gestora de desenvolvimento humano e organizacional aqui da Essence. E se a gente está falando de inspiração e trazer mulheres inspiradoras, nós começamos definitivamente com o pé direito. Ela veio direto de Piritiba para o mundo. Com ela, não tem tempo ruim. Mas se houver, resolverá rápido, se reconectando à natureza ou reunindo a família no final de semana na praia. Itacimirim, julgo eu. Sempre animada e admirada por quem a rodeia, ela é a mais velha de 3 irmãs. No trabalho, a veem como alguém com energia alta e uma líder que mostra o caminho. Curiosidade poderia ser seu nome do meio. Está sempre atenta ao que acontece no mundo e em busca de aprender. Afinal, conhecimento nunca é demais. Ama tecnologia e está sempre ligada ao mundo das startups e o que é que eles estão aprontando. Seu currículo é bem extenso. Graduada em Farmácia e Bioquímica pela UFBA, mestre em Biologia Molecular pela USP, doutora em Desenvolvimento de Imunoensaios pela USP, MBA em Gestão de Saúde pela FGV, pós-graduada em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, para falar com a gente hoje sobre a força de um propósito na construção de uma marca, a sempre elegante e sempre sorridente, e que adora distribuir beijos no coração da gente, doutora Agna Lúcia Moreira, gestora regional da Sabin Medicina Diagnóstica. Fiz o dever de casa. Agora eu fiquei muito emocionada. Seja bem-vinda! Fiquei sem palavras agora. Como é que você sabe tudo de mim? Então, fiz o meu dever de casa. Ai, que delícia, gente. Ai, obrigada mesmo. Amei o convite, assim, acho que eu fiquei muito emocionada agora e fiquei muito feliz com esse convite. Já era fã dessa dupla aqui, né? Então, assim, já acompanho em todo, aí, como desde as redes sociais, a todos os eventos, a todas as palestras. E, assim, vendo a sinergia de todo o nosso propósito com o propósito de vocês, eu acho que, assim, isso dá cada vez mais, eu acho que ânimo, energia para a gente trabalhar aí com esses jovens, com tudo isso aí, para a gente pensando bastante no futuro, né? Então, acho que é um pouco disso aí. É o autocuidado, é o cuidar para a gente encontrar cada vez o futuro melhor. Ai, amei, que emocionada. Maravilhosa! Seja muito bem-vinda, Agnes. Esse convite é de muito coração, porque a gente te admira demais. Então, a gente queria ter você aqui para fazer a estreia desse nosso podcast, desse nosso momento tão especial. E, uau, que currículo, hein? Não só quanto carinho, mas quanto conhecimento que traz. Então, a gente está muito feliz em receber você aqui no Papo Essência. Então, vamos começar com o nosso tema. Eu falei para você que... Ela perguntou antes, né, Gi? Qual que é o briefing? Como é que a gente vai falar? Eu falei, a gente vai falar do coração. Então, Sempre. assim, a gente vai te trazer algumas perguntas e vamos conhecer quem é essa Agna, para além de tudo que a gente tentou fazer o dever de casa, mas Sim, com sim. certeza... Com certeza. Ainda tem muito mais. Sem dúvida. Pra gente conhecer. Então, vamos lá. A gente sabe que hoje estudos comprovam que a saúde física e o bem-estar
mental e emocional são prioridade para boa parte dos brasileiros, né? Os dados se relacionam os dados trazem como alguns dos consumidores passaram a tratar o seu corpo de forma um pouco mais holística nos últimos tempos, entendendo esse corpo como um ecossistema, buscando por soluções que complementam não só a saúde física, que isso a gente sempre soube que tinha que cuidar, mas agora também como que a gente pode evoluir cuidando também da saúde mental e de outras formas de cuidado que são tão importantes no mundo de hoje, né, Gi? Sem dúvida. E nós compreendemos que uma pessoa que cuida dessa saúde de uma maneira mais ampla, mais holística, ela também está mais propensa a ter uma relação saudável com o seu trabalho e com a sua vida profissional. Então, você se torna mais produtivo ao conseguir esse equilíbrio de vida pessoal e vida profissional, que é o que acho que a maioria das pessoas hoje em dia buscam, muito influenciado por esses jovens também, que a gente vem falando tanto de propósito. E é muito interessante a gente observar o quanto esse equilíbrio não só tem sido buscado, mas como algumas pessoas, graças a Deus, têm alcançado também, né? Sim, com certeza. E aí é que vem a nossa primeira pergunta. Tchan, tchan, tchan. Doutora Agna, como é para você ser amiga, filha, irmã e líder de uma empresa tão grande, tão potente, que tem um impacto tão grande na vida das pessoas e principalmente, né, também dos colaboradores, como o Sabin? Então, eu acho que assim, a pandemia nos trouxe isso ainda mais fortemente, né? Muito esse equilíbrio entre o pessoal, entre o profissional, entre a saúde, entre o trabalho, e mostrou exatamente que não dá mais para segregar como era antigamente. Existia o que era do trabalho, o que era de casa. Não, você tem que viver muito feliz no seu trabalho e, principalmente, acho que assim, você tem que ter o seu propósito, né? Ele vai ter que coadunar com o propósito de onde você trabalha. Porque se não tiver, aí que entra muito a desarmonia emocional e o estresse, tudo isso. Então, assim, um dos pontos para mim hoje principais é exatamente ter esse coadunar o propósito. Hoje, o SEIB, o grupo que eu trabalho, ele o nosso propósito principal é inspirar pessoas a cuidar de pessoas, né? E o meu propósito, acho que desde criança, é sempre muito do cuidar, né? Então, eu queria muito que qualquer pessoa que passasse por mim, independente do que fosse, que saísse diferente e melhor. Então, acho que esse ponto de estar, durante esse período da pandemia, quando as pessoas nos procuravam, todo mundo era um desconhecido, você não sabia o que estava vindo, o que era. Eu tinha a minha formação aí muito focada no desenvolvimento de ensaios novos, da parte de imunensaios, que foi no desenvolvimento dos novos testes da parte de Covid, terminava tendo maior conhecimento. E aí, a cada coisa nova que chegava, o fato de que você, né, você pegava chegava um cliente, um paciente, um amigo, para buscar essas informações, para que você pudesse estar dando um pouco, né, de tranquilidade para ele, porque todos nós estávamos muito estressados durante todo esse período. Acho que isso que faz a razão de ser. E acho que isso vem bem desde antes, né? Nós somos de Piritiba. Sim. Assim, sou de Piritiba. Terra boa. Muito orgulho, terra boa. E, assim, uma família de mulheres, né? Nós somos 4 filhas e mais a minha mãe. Então, começou a casa das 5 mulheres e depois vieram... Meu pai teve mais 3 netas, só agora mais recente que chegou mais chegou um neto, né? Então, assim, então a gente nasceu um pouco nessa parte do empoderamento feminino de uma forma, como eu posso dizer, muito natural. A gente não sentia muito esse processo. Então, eu nasci no interior, ali, junto na parte da fazenda, buscando sempre muito a parte da simplicidade. Aí vem um outro link da empresa que eu trabalho, que faço a gestão hoje, que é a simplicidade. Então, a simplicidade das fundadoras, né, que vocês conhecem bastante a doutora Janete. Então, assim, aí já um outro princípio, outro valor que coaduna bastante. E, assim, e a gente principalmente, eu sempre busquei trabalhar a prevenção. Né? Então, pensar muito sempre... Eu nunca gostei de pensar de doença crônica, eu gosto de pensar em saúde crônica. Né? Então, assim, por isso que é tão importante hoje a gente ver quanto que é bom ter saudável, buscar hábitos saudáveis. Né? E a gente já pensava isso do ponto de vista físico, mas agora, dessa parte emocional, realmente mostrou a diferença grande. Em um momento tão difícil que nós passamos, realmente quem ficou melhor é quem estivesse com a cabeça, né, mais bem equilibrada, digamos assim. Né? Então, esse equilíbrio é importante e a gente trabalha isso muito forte na nossa instituição. E eu tenho, assim, dentro de
eu tenho aprendido bastante a cada dia. Por mais que a gente tenha o lado mais humano de que fez escolher isso aí, mas eu aprendo a cada dia mais com a empresa que eu trabalho hoje o que é realmente um trabalho humanizado. O que é ser humanizado dentro das organizações. Então, assim, tem sido um aprendizado constante. Então, por isso que eu acho que é isso. Você é feliz com o que você faz, feliz com quem você faz, com certeza você só vai estar levando a felicidade o que tem ao redor. Eu acho que isso tudo é energia, né? E principalmente buscando, conhecendo pessoas, essa energia aqui, da gente estar, né, tá sempre buscando pessoas que têm a mesma energia. Isso, para mim, é fundamental e é o que faz a felicidade. Uau! Sensacional. Já começamos tomando uma aula aqui, senhoras e senhores. Me deixar sem palavras é difícil, mas ela me deixou agora. Agna, o Sabin, ou a Sabin, uma dúvida, primeira dúvida. Agora a gente está, na verdade, assim, o Sabin começou como um laboratório, né? Sim. Então, assim, um laboratório de análises clínicas, fundado por 2 mulheres, que começou pequenininho, onde tinha só as 2 e a menina da faxina, uma coletava e fazia os exames, e hoje nós somos um grupo, né? Então, o grupo Sabin, hoje, ele tem, além de laboratório de análises clínicas, né? Ele já tinha virado medicina diagnóstica, que já tinha a parte de imagem, vacinas, check-up executivo, a gente tem atenção primária à saúde através da Amparo, e temos o Rita Saúde, que é uma plataforma de integração de saúde. Então, hoje é um grupo Sabin. Então, a senhora pode ser o grupo do Sabin. Ok. O Sabin é um dos maiores grupos de medicina diagnóstica do país, e além de ser uma marca forte e reconhecida no mercado através da construção do seu branding, né? Então, ele sempre trabalhou ali, a doutora Janete e sua sócia, sempre buscaram ali muito essa perspectiva de fortalecer os pilares da marca, de construir uma marca com base em valores muito sólidos. A ideia da questão da gestão humanizada é algo que vem muito delas, assim, muito desde do seu nascimento, da sua origem. Então, é fácil lembrar da experiência que o Sabin traz, que desde o cliente, né, o cafezinho, a forma como a gente é recebido na recepção, todos os detalhes, vocês sempre estão ali buscando. Então, hoje, a gente sabe que tem milhares de outras empresas entregando o mesmo serviço. Como você acredita que o branding, a construção e o fortalecimento dessa marca tem contribuído para o Sabin se destacar no mercado e se tornar uma marca que, além de levar a medicina diagnóstica, leva um propósito muito claro, um propósito muito maior de cuidar da saúde, como você falou, né? Inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Como é que você acredita que esse branding tem contribuído aí para esse fortalecimento dessa empresa, desse grupo? Eu acredito muito em relação à parte genuína, né? Então, isso ele veio de uma forma genuína. Ele não foi construído pensando, vou construir isso para mostrar, para passar essa imagem, não. Ela foi ao contrário, ela é uma imagem que terminou se passando dessa forma. Então, acho que é um pouco do que muda. A cultura do Sabin, ela veio uma cultura já desde as fundadoras, desde a casa, desde a familiar. Então, ela foi se mostrando e foi se construindo uma cultura de uma forma mais genuína. Então, assim, hoje, lógico, a gente tem, como você colocou, a gente tem músicos nas nossas unidades, a gente tem nosso pãozinho de queijo, que é característico. Esse é famoso, né? Esse pão de queijo tem história. Então, assim, a gente tem todos esses pontos que várias outras empresas podem fazer, né? Mas, assim, hoje eu acredito muito, até estava lendo uma reportagem de um professor falando um pouco sobre a parte das marcas, e ele falava um pouquinho da parte do Sabin, da cultura, como foi construída. Sim. É que ela vem sendo construída, isso que a gente tem trazendo, ele vai sendo a consequência, e não está sendo construída para mostrar. Então, eu acho que assim, essa forma genuína é o que faz o diferenciar do Sabin, é o olhar, é a fundadora, quando a gente fala de valores, com a parte de simplicidade, com valorização da vida, a gente não está falando isso da boca para fora. Sim. A gente está falando isso porque a gente vive isso dentro da organização e vive isso dentro junto com os nossos clientes e com todos os stakeholders que nos têm. Então, assim, para mim é extremamente importante. Eu vou dar só um exemplo aqui, porque eu fiquei, durante a época da pandemia, foi algo que eu fiquei até muito emocionada. A presidente fez uma reunião conosco, chamou para conversar um pouco, e assim, o tema da reunião era, olha, a gente tem que inspirar pessoas a cuidar de pessoas, né? A gente tem esse propósito. Esse cuidar de pessoas não é só
o cliente. Então, isso cada vez a gente vê em relação à parte da marca. Sim. Esse cuidar de pessoas é de forma geral. Então, a gente está numa pandemia, a gente tem vários fornecedores que estão necessitando da gente agora. Então, vamos lá, vamos buscar ver os pequenos fornecedores, vamos buscar ver se vocês têm alguns fornecedores locais, vamos buscar, mesmo que você não queira comprar aquilo ali, mas como que você vai tratar, né, cada fornecedor que te liga. Então, isso, você pensar que uma presidente de uma instituição hoje, né, do tamanho do grupo SEIB hoje, que a gente tem praticamente 7 mil colaboradores, parar toda a alta liderança para dar, né, falar assim, olha, vamos buscar esse momento difícil, tratar todas as pessoas que nos buscam ali de uma forma carinhosa, de uma forma, porque todo mundo está passando um processo muito difícil, né? Então, eu acho que isso, por si só, mostra que vem de dentro, não é de boca para fora. Maravilhoso. E coaduna muito com o que a gente faz, né, Mar? Porque aí fala da experiência do cliente, de pensar em todos os pontos, todos os detalhes. Fala muito de walk the talk. Então, assim, mais do que você falar, é você caminhar naquela jornada e você fazer aquilo que realmente você acredita. A gente aqui na Essence, não é à toa que a gente se chama Essence, a gente fala muito da essência das empresas. E Maria sempre coloca pra mim, assim, o quanto é desafiador a gente viver o branding todos os dias, porque branding é uma construção, é um processo, é algo que você vai ali fazendo pouco a pouco e construindo todos os dias um tijolinho. E ela fala assim, amiga, branding não é fácil, é uma escolha, é uma decisão. Então tem que ser muito consciente. Ela me dá vários momentos assim, sabe? Tipo, acorda pra vida. Mas isso é branding, sabe? E você falando pra mim sobre o Saving, vem muito forte isso, assim, que é o que tá na essência de vocês, é o que tá no coração das fundadoras. E é o que a gente tenta valorizar muito no nosso processo de construção aqui com os nossos clientes, é assim, ouvir o fundador, auxiliar ele nessa construção de entender exatamente o que é que ele quer entregar para os seus clientes, para a sua empresa, para os seus colaboradores. A gente acredita muito no Brand Inside Out, então assim, a gente sempre está trabalhando o brand de dentro para fora, porque isso que a presidente fez e trouxe vocês a alta liderança, que é o que a gente acredita, o efeito chuveiro, vem de cima para baixo, não tem como a gente querer que quem está na base faça a transformação, que só quem tem a caneta na mão pode realmente proporcionar. Então assim, Ave Maria, uma aula e um bálsamo para mim ouvir que isso é possível, que não é só crença, um grupo enorme com 6 milhões de clientes atendidos no último ano, 47 milhões de reais investidos em projetos sociais. Então, assim, é algo gigante, é algo fantástico de observar, de admirar e bater palma de pé, enfim. Demais. E faz muito sentido isso mesmo, assim. Quando eu falo que a gente escolheu a dedo mulheres inspiradoras e você é a primeira delas não por acaso, porque a gente fala sobre isso aqui todo dia. Como o Gi está trazendo, né? A gente, eu acho que a nossa grande missão, o nosso grande propósito aqui, e desde quando a Essence foi fundada, é muito de conseguir mostrar para o mundo, mostrar para o mercado que é possível que a gente possa construir marcas que tenham essa alma, que tenham essa essência, daí o nosso nome, de uma forma muito profunda, muito verdadeira. E eu acho que é isso talvez um pouco do que falta hoje, na humanidade como um todo, assim, na sociedade, nas relações entre as pessoas. Como que a gente consegue fazer com que essas relações sejam profundas, sejam de verdade, inclusive relações também dentro do ambiente de trabalho. E isso é uma coisa que sempre me incomodou muito, né? Eu amo comunicação, amo trabalhar comunicação, amo branding, e eu via essa necessidade e poder hoje conhecer uma empresa como o Saving, poder conhecer e ver assim de dentro, sim, né? Ouvir de quem sabe do negócio, um pouco sobre como as coisas são feitas, isso é maravilhoso. Isso realmente inspira, porque é como se vocês fossem literalmente assim aquele case de dizer assim, olha, é possível, dá para fazer uma empresa ser grande, uma empresa ser forte, rentável, exatamente, e, enfim, gerar um impacto tão intenso e tão positivo na vida das pessoas de dentro e pessoas de fora, né? A gente está aqui falando muito sobre cliente, sobre marca, mas a gente sabe que vocês também são Great Place to Work, essa parte aí, ó. A gente não tinha mencionado ainda. Bombando. Então, é muito interessante, porque realmente a gente fazer com que essa verdade ela seja vivida dentro e expressa para fora. E eu acho que é esse o grande propósito, assim, da Essence, em todos os dias, como o Gi falou, sim, pouco a pouco, o branding sendo uma escolha, tijolinho por tijolinho, levar isso para que o mundo perceba e que o mundo conheça, né? E aí, assim, a gente entende hoje que cuidar da saúde é essencial, como a gente falou, vocês cuidam muito bem dos seus pacientes, cuidam muito bem dos seus colaboradores, mas eu queria entender de você,
Como que vocês cuidam hoje, como é esse trabalho do Sabin no cuidado com a própria marca? Né, a gente falou tanto aqui do cuidado com a marca, como é que é isso para vocês? Com o crescimento da empresa, onde às vezes é um pouco difícil de você conseguir ter domínio sobre tudo, né? Vocês têm laboratórios e unidades pelo Brasil inteiro. Como é que vocês têm esse cuidado com a marca para que em cada unidade aquilo não se perca, independente do que acontecer? Pergunta que assim, hoje a gente, principalmente agora que nós saímos de um laboratório de análises clínicas, né, para ser um grupo hoje de saúde, né? Então a gente hoje tem debaixo do nosso guarda-chuva tem atenção primária em saúde, que é a Amparo Saúde, que quando a gente adquiriu inicialmente 30% e depois fizemos a incorporação de 100% da empresa, e aí ficou dentro do guarda-chuva do Sabin. Tem o Rita Saúde, que a gente implantou agora, que são marcas diferenciadas, mas estão debaixo do guarda-chuva da mesma empresa. Então, a gente agora está passando por um processo, né, que vai estar passando um processo, logo em seguida vai chegar do grupo Sabin, como todo o guarda-chuva, e suas marcas, a marca um pouco parte individualizada, para que possa estar conversando e mostrando exatamente de que eu deixo de ser só um laboratório, agora faço parte de um ecossistema de saúde que é um grupo, né? Então, assim, a gente tem tido esse trabalho em relação com a marca, de estudar e principalmente de passar, que a marca passe exatamente essa parte da humanização, né? que a gente nasceu e que a gente tem mesmo, né? Muitas vezes a gente, agora depois desse momento que nós passamos nos últimos 3 anos aí com a pandemia, acho que grande parte das organizações e das pessoas, principalmente, elas revisitaram a sua vida, viram que era necessário ter maior humanização nas coisas. Então, a gente sente tudo aquilo que a gente discutia, que a gente já tinha conversado antes da pandemia. Então, a gente já tinha se encontrado antes da pandemia, a gente já tinha falado sobre essa parte da humanização nos negócios, de tudo isso aí, mas que isso era muito raro, às vezes. Então, agora que as pessoas estão trazendo, mas a gente já vinha mostrando, vocês já tem a empresa aí que mostra as marcas com alma já há bem mais tempo, né? Já antes da pandemia. E agora a gente está vendo que é necessário isso, né? Então, a gente trouxe a alma para dentro das organizações. Do mesmo jeito que as organizações foram para dentro das casas, né? Porque hoje não é raro você estar aqui, vem seu cachorrinho, vem seu filho, você está trabalhando. Então, isso teve essa humanização para dentro da casa. A gente viu cada vez mais também que a gente, né, veja que se o trabalho foi para dentro de casa, nossa casa terminou indo para dentro do trabalho. Então, acho que isso termina que a gente precisa lidar isso com equilíbrio, e a marca a gente vem atualizando muito nesse sentido. Então, a gente quer crescer, vai ser agora, tem um ecossistema de saúde, não só laboratório, mas não perder a essência, né? Então, que a essência continue da mesma forma em todas as empresas que façam parte do grupo. Uau, essa é a palavra de lei, está no lugar certo aqui para falar de essência, eu acho. Música para os nossos ouvidos, tipo Exatamente. Isso. Toda vez que alguém fala a palavra essência, eu digo, então, pois não, sou eu. Agna, uma marca de qualquer ramo precisa se posicionar, isso é fato. A gente precisa trabalhar posicionamento, porque é justamente nesse momento que a marca diz assim, quem ela quer atender, como ela quer se comunicar, qual é o tom de voz que ela quer se expressar. Quando você para pensar nos atributos do Sabin, assim, da marca do Sabin, você está falando aqui para mim que vocês estão crescendo e estão buscando crescer com consistência, porque o que eu ouço quando você me fala a gente está adquirindo negócios que são afins com o nosso core business inicial, a gente está buscando negócios que possam agregar aquilo que a gente já fazia, e a gente está buscando trazer para esses negócios a nossa filosofia, o nosso jeito de cuidar e o nosso jeito de exercer as nossas atividades cuidando, né? Tendo esse olhar sempre próximo, sempre humanizado e trazendo muito essa relevância. Quando você para pensar, quais os atributos do Sabin? O que é que faz o Sabin único? Por que o Sabin, não nenhum outro laboratório? Hora do merchan do Sabin. Só um momento. Aproveitando o momento merchan, além de muito obrigada, estamos belas e plenas por conta dela hoje. Dea, meu amor, reboco na cara dessa mãe e desta princesa diferenciais, porque uma mãe sem dormir não é uma pessoa com dignidade, queria dizer. We love joias, sempre, acessórios maravilhosos. E agora que a gente já fez o merchan das amigas, me conte. Tem mais alguém? Éder, nosso fotógrafo maravilhoso aqui. Se a gente tiver fotos boas, a culpa é de Éder. Se a gente não tiver, a culpa é dele também. É tipo isso hoje. E eu queria entender, quando você pensa em Sabin, assim, por que Sabin e não nenhum outro laboratório? Por que o grupo Sabin e não nenhuma outra empresa? O que é que faz o Sabin diferente, assim? 3 palavras na sua cabeça, assim. Por que o Sabin?
cuidado, amor, e vou colocar a qualidade. Eu sei que a qualidade, muitas vezes as pessoas pensam em laboratório, a qualidade você já vai ter em vários laboratórios, mas esse cuidado, esse amor, né, esse cuidado com a vida que a gente fala, de cada um, o amor. E eu colocaria o amor acima de tudo. A gente tem um ponto lá que uma das fundadoras, a doutora Janete, ela sempre fala assim, vamos sempre buscar falar a verdade com amor. Não é que a gente vai passar a mão na cabeça de todo mundo, mas a gente tem que passar a verdade com amor, entendeu? E assim, e buscar aquele ponto também que ela trouxe sempre para a gente, tira seus sonhos da gaveta. Então, incentivar a tirar os sonhos da gaveta, tá? E isso vai passar. Isso acho que você termina sendo... se você está trabalhando isso com seus colaboradores, se você está trabalhando isso com seus fornecedores, com seus parceiros, com os convênios, com tudo, então você termina, vai contaminando a todos dessa mesma forma. Então, eu diria que é muito isso, é o cuidado que a gente tem, o amor que a gente tem em cada um. Então, lá a gente não faz análise das amostras. Né? A gente tem as pessoas que estão ali então, eu acho que esse dali seria o fundamental para você escolher o SEIB. E faz parte dos nossos valores. Escutar que a gente também está em busca sempre das inovações, afinal, você vê agora, na época do Covid, nós fomos os primeiros a oferecer o exame. Nós temos um P&D instalado já há bastante tempo, né, que muitas vezes as empresas podem dizer assim, isso aí dá um maior prejuízo, mas não é prejuízo. Na hora, não estou falando nem do ponto de vista financeiro, é de quantas vidas foram salvas fazendo esse diagnóstico tão precoce e saindo antes, entendeu? Então, isso aí é o diferencial e é que acho que é a razão de existir de uma empresa, de qualquer empresa, uma empresa de saúde, a gente está... Se contar com a experiência do cliente lá, que vai ser maravilhosa. Então, vamos lá. Temos pão de queijo, a gente já falou. Temos pão de queijo. Temos a música, o músico lá contando com o coração, então vamos ter... É interessante você trazer essa questão da pesquisa e do incentivo à inovação mesmo, né? Não tem outra palavra. Incentivo à inovação. Quando você traz o pilar qualidade para o SEIB, você chegou aqui com pesca de tantos prêmios, o SEIB já ganhou. É tipo, oi, bom dia, um prêmio para você. Então, se você quiser contar aqui quão premiada é essa empresa maravilhosa com essa gestão humanizada, com esse trabalho de marca, com esse fortalecimento, com esse pensamento voltado para pessoas e para valores tão essenciais, pode ficar à vontade. Então, pegando o gancho também, iniciando a parte da inovação, um dos pontos que eu acho primordiais e que faz com que a gente mostre... Hoje, eu falei até que sou apaixonada por startup, por isso que eu falo como coaduna tudo. O SEIB hoje tem uma Sky Hub, tem uma hub incubadora de startup dentro da nossa sede em Brasília. Então, nós temos hoje uma gerência de toda a parte de inovação, com a Sky Hub já incubando várias startups que têm afinidades para que possa estar buscando, e com certeza isso vai ser cada vez mais o futuro do que a gente vai estar fazendo lá. Então, eu brinco assim, sempre que eu falo das pescas, eu sempre atualizo, se é uma coisa, é o número de colaborador, o número de unidade, então você tem que fazer a atualização completa, e o número de prêmio também. Então, eu tinha colocado a última pesca aqui, porque a semana passada nós ganhamos um prêmio que é até então inédito, que foi a das melhores empresas da Exame. Então, assim, essa daí foi um prêmio inédito, a gente ainda não tinha ganho esse daí, então fomos lá, a melhor empresa de saúde pela Exame. E aí vem a GPTW, hoje a gente tem desde nacional a todos os estados onde nós estamos, seja geral quanto para a mulher trabalhar. Um ponto muito importante que dá muito orgulho é o 50+. Então, hoje nós temos muitos colaboradores acima de 50, estamos com programas cada vez mais para buscar essa diversidade dentro da organização. Então, aí volta aquela história. É algo que é genuíno. Os prêmios terminam sendo a consequência do que você está fazendo. A gente não mira o prêmio e faz aquilo para ganhar o prêmio. A gente faz e o prêmio vem. Então, eu acho que isso é um dos pontos que é... Então, só para você ter ideia aqui, eu peguei aqui de 2022, nós tivemos Melhores do Brasil Humanizada, a top 10 no Valor e Inovação, a GPTW desde o Centro-Oeste, Minas Gerais, Bahia, todas as empresas aqui, nós ficamos entre as 4 melhores, estamos há 17 anos entre as melhores também no Brasil. Na época, Negócio 360, também campeã na dimensão pessoas, ganhamos Consumidor Moderno, a empresa mais incrível para trabalhar, ganhamos novamente agora o prêmio do UOL, Top of Mind de RH,
temos o Ouro Prêmio do Ethos Brasil, então tem a Ethos de Diversidade, que é algo que também dá muito orgulho, o trabalho de diversidade que a gente faz lá. Então, a gente faz de todos os pilares. Temos o Eco Brasil, Prêmio Mulheres na Liderança, que isso aí também é outro ponto, porque a área de saúde é muito comum você ter um percentual grande de mulher, mas no SEIB, além de ter 75% de mulheres, nós temos 75% de mulheres também na liderança, que aí depois, quando você chega em outros locais, não é tão comum, né? Então, muitas vezes, você tem 70% de mulheres, quando chega na liderança, tem 10%, 15%. Né? Então, hoje, a gente tem isso bem... E toda essa parte de responsabilidade social que a gente tem através do nosso Instituto SEIB também, né? Que termina... E aí, a gente tem toda essa parte dessa premiação. Então, assim, é muito orgulho, eu falo com muito orgulho, porque é um trabalho que ele é premiado, mas em cima do que a gente já está fazendo. Né? Então, é um pouco disso aí. Sem dúvida. É uma dobradinha maravilhosa. Sensacional. E eu acho que isso mostra muito quanto que todo esse esforço do SEIB em conseguir fazer essas coisas de forma genuína, ele é reconhecido, ele é visto, percebido pelo mercado de uma maneira positiva, né? Você falando aí me lembrou uma coisa super interessante, quando você falou, a gente não faz análise das amostras, a gente cuida das pessoas. E eu acho muito legal. Tem uma referência, não sei se vocês conhecem, é uma padaria que fica próximo de Nova York, chamada Greystone Bakery, e eles fazem os brownies, aqueles famosos brownies que vêm nos sorvetes da Ben & Jerry's, aquele sorvete gostoso. E eles têm um processo lá chamado Open Hiring, né? Eles contratam por lista de espera, e isso é muito interessante. E o que eles dizem, né, basicamente, onde eu quero chegar, o propósito deles a gente não contrata pessoas para fazer brownies, a gente faz brownie para poder contratar pessoas. E aí isso me lembrou muito quando você falou, né? A gente não faz análise de amostras, a gente cuida de pessoas, né? A gente cuida de pessoas fazendo análise de amostras. É só uma consequência, é uma parte do processo. E isso mostra o quanto que é genuíno tudo que vocês estão trazendo, tudo que vocês estão construindo dentro do SEIB. Acho que esse olhar humano, de novo, reitera muito não só o que a gente acredita, mas toda a bandeira que a gente levanta aqui dentro, né? De dia após dia. E se tem uma bandeira que a gente levanta bastante, e a gente gosta de falar, tem a ver com esses 75% que você trouxe aí. Porque nós somos uma empresa 100% feminina, toda a nossa equipe sempre foi feminina, de liderança 100% feminina. E isso é algo que a gente desenvolve muito também, né? A gente tem o nosso programa Mulheres Protagonistas, que é um programa que a gente ajuda a desenvolver lideranças femininas dentro das organizações. E eu queria te fazer uma pergunta. Você, como líder de uma empresa de grande porte, que já vivencia isso no dia a dia e enxerga todos esses efeitos, né? Então, quais você acredita, Agna, que são os efeitos ou que são os outputs, assim, quais são realmente os diferenciais de uma empresa que tem tantas mulheres na liderança? Por que essa empresa ela se torna diferente? Como? O engraçado é que, assim, normalmente a gente, né, quando a gente conversa sempre, às vezes parece, nossa, estão priorizando mulheres. Esses dias mesmo eu fiz uma entrevista com um menino, né, para uma vaga de relacionamento médico, e ele falou assim, por eu ser homem, eu estou levando desvantagem. Não. A gente viveu para ouvir isso em Brasil. Não tá, não existe, não é isso. A gente vai estar trabalhando isso. Aí eu vou buscar um pouquinho de mim, né, assim, que é engraçado, até por ter uma família muito feminina, que só tinha meu pai, um homem, então, assim, a gente foi muito criada a ser o que você quer ser. Então, vai lá. E se eu gostava, eu tinha uma irmã que adorava cavalo, tá? Andar de trator, dirigir, ela fazia. Eu gostava mais de ler, então, eu fazia. Então, o único ponto que tinha lá era, a educação para todos. Vocês vão ter que estudar. Mesmo que você vai querer andar a cavalo, mas você vai ser a pessoa que vai andar a cavalo, mas vai ter seu estudo. Vai ser então, veterinária, vai ser agrônoma, vai ser qualquer coisa. Mas, assim, é um ponto. E aí, muitas vezes, a gente fica perguntando assim, esse tal de preconceito, né, que tem lá com mulheres, será que existe isso? E a gente termina, em determinado momento, entendendo, nossa, não sinto isso, não vejo isso, não tenho essa... Aí você vai vivendo e vai entrando no mercado de trabalho. Quando eu entrei na parte científica em si, que eu comecei minha carreira muito na área, tanto acadêmica quanto na área de pesquisa,
eu não sentia muito. Então, tinha muitas pesquisadoras mulheres, não existia o preconceito. Quando você entra na área de negócio, na área de gestão, aí você sente. Quando você chega em uma mesa, em uma sala inteira, que só tem uma mulher e vários homens. Então, você passa por isso direto. Eu vejo até direto, você está lá, só tem homem, né? E você é a única de mulher. Aí você começa, tem alguma coisa aqui, né? Então, a gente percebe. E o SEIB, ele vai acontecendo isso, ele vai se criando, a gente tem um ponto muito importante, que é aí onde entra. Por que o SEIB tem tantas mulheres nas lideranças? Porque o acesso é igual. Então, se eu tenho, hoje na saúde, se você chegar na universidade, você vai ter mais mulheres do que homem. Só que, muitas vezes, não tem esse acesso para chegar na liderança. No SEIB, o acesso é igual, tanto para homem quanto para mulher. Se tem um homem ou mulher, ele não vai ser avaliado se ele é sexo masculino ou feminino, ou pelo qual é o nada. Né? Então, a gente vai ter todos os sexos possíveis que a gente vai estar lá. Então, não vai ser isso, vai ser a tua capacidade, né? Vai ser a meritocracia. Então, assim, e aí vai entrando. Quando eu vejo assim, o fato de ter mais mulheres, o que é que acontece? Eu acho que existe o toque feminino, existe essa alma feminina da instituição que termina entrando, coadunando muito com o que veio das fundadoras, entra muito nessa parte do sonho, entra muito nesse cuidado do falar, de dar um feedback com amor, de estar conversando com a pessoa com mais amor, com mais carinho, de estar... hoje a gente precisa... Não, você tem que ter resultados, a empresa tem que ter resultados financeiros e tudo, mas como que você vai trabalhar isso? Então, assim, sempre buscar o seguinte, o resultado ele vai vir no encantamento do cliente e o cliente te escolher. Então, isso vai ser uma consequência, não vai dar para você ficar naquela forma tão numérica. E eu acho que a mulher, queira ou não, ainda faz isso com maestria, né? Então, assim, eu acho que isso tem essa parte diferente. Mas eu acho que é mais relacionado a isso. Eu acho que a quantidade feminina hoje no SEIB, da liderança, é muito por ter oportunidade para todos, né? Então, hoje a gente tem lá, até que dentro da nossa diversidade e inclusão, a gente tem mulheres plurais, a gente trabalha muito fortemente essa parte, não tem mulher fora do padrão lá, então você tem mulheres plurais, a gente tem todo tipo de raça, todas as raças, acho que todas são bem-vindas. A gente tem aqui o LGBTQIA+, também nós temos hoje dentro da instituição, PCDs em lideranças, acessível a todos, então não é uma questão de cota ou de legislação, a gente acolhe isso de uma forma muito natural. As gerações, que eu acho que eu fico muito feliz de saber, e quanto que rico é esse, todas as gerações juntas lá nessa troca, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem pessoas que foram contratadas no SEIB, não é 50 mais, 60 mais, que foram recém-contratadas, entendeu? Então, assim, o SEIB, o que importa é você, e principalmente a gente brinca sempre, contrate o sorriso, o coração, e aí você treina a parte da operação, a parte técnica, mas você chega lá, você vai contratar o sorriso e o que você tem no coração lá para dar. Então, eu acho que é um pouco disso, você vai estar... Então, o SEIB tem esse perfil, e talvez seja um perfil feminino, isso, não sei, mas assim, é muito Genial. natural. Genial. Me vi falando agora, viu, Gi? Contrate o que vem do coração e o resto a gente treina. Você sabe que minha irmã tem empresa de RH, de recrutamento e seleção, e às vezes ela fica louca, arranca os cabelos comigo, porque eu faço processo seletivo aqui, e aí eu fico encantada com a pessoa, com o jeito, com o carisma, com, enfim, o desenvolvimento, a vontade, o engajamento, o brilho no olho. E aí eu quero contratar, e ela fala, Maria, e você não foi olhar as características técnicas e as competências, as habilidades. E eu falo, ai, meu Deus! Ai, meu Deus, não olhei. Mas pra gente acaba sendo... faz muito sentido isso que você trouxe, porque pra gente, às vezes, até na hora de contratar aqui na Essence, acaba sendo mais importante a gente entender o lado psicológico da pessoa, o lado comportamental dessa pessoa, do que efetivamente a técnica, porque... A gente já teve muitas pessoas aqui que a gente contratou e que não tinham exatamente a técnica que a gente precisava, mas que, com o tempo, com a ajuda da própria equipe, com a colaboração de todo mundo, vão se desenvolvendo. Porque a verdade é que técnica a gente consegue ensinar, a gente consegue, né, promover, proporcionar para uma pessoa, mas a parte comportamental, realmente, isso ela tem que trazer de casa, do coração. E pra gente, eu amei, foi música para os meus ouvidos o que você falou, porque já tomei várias broncas aqui, mas acho que, de alguma forma, então a gente deve estar no caminho certo, né, Gi? Sim, graças a Deus, estamos validadas. É interessante quando você fala assim, a gente é muito pode ser que seja do feminino essa questão do cuidado, né? Pode ser que, né? Não sei, talvez seja, enfim. Mas assim, quando a gente pensa assim,
o lugar da mulher no mercado de trabalho tem sido de uma expansão muito grande. E é muito bacana quando você faz assim, todas as mulheres são bem-vindas, todos os perfis, nós acolhemos mulheres plurais. Eu acho que quando a gente para olhar os recortes da presença feminina nas empresas e os recortes das presenças femininas dentro das instituições como um todo, na liderança, fica ainda mais latente essa diferença, essas lacunas, essa falta de oportunidade igual. E é muito bacana ouvir que o Sabin tem esses projetos, tem essa prática diária, não é um projeto, é um exercício do dia a dia. Então, trazer pessoas com deficiência para poder ter a oportunidade de ocupar cargos de liderança, independentemente da sua deficiência. A gente tem uma amiga muito querida, Fabiana, que ela trabalha com recrutamento de pessoas com deficiência, e ela sempre fala assim, se você olhar para a pessoa e não para a deficiência, olhar para o talento dela e não para a deficiência, você vai dar para ela uma atividade afim. Então, eu acho que essa filosofia humanizada, esse valor muito bem enraizado, e é muito interessante, trazendo mais uma vez a empresa Irmã de Maria, quando elas contrataram uma pessoa com deficiência para participar dos processos de recrutamento e seleção, elas perceberam um ganho absurdo, porque a vivência da colaboradora ajudava as outras recrutadoras a entenderem o candidato. Então, assim, a gente, às vezes, deixa de olhar para o diferente, deixa de permitir o diferente chegar perto da gente por uma falta de conhecimento mesmo, não digo nem só preconceito, mas falta de conhecimento, falta de informação, efetivamente. E quando a gente permite, quando a gente vê empresas grandes como o Save, mais uma vez, tendo essas atitudes, a gente realmente percebe, dá um quentinho no coração. Assim, então, o mundo tem jeito. O mundo tem jeito, calma, Deus, segura o meteoro que o mundo tem jeito. Então, assim, não precisa não criemos pânico. Dá pra resolver. Então, assim, a gente, quando a gente fala de mulheres protagonistas, a gente fala muito dessa potência que existe na mulher e dessas crenças que a mulher alimenta por conta de construções sociais. Então, é muito bacana ver que quando a gente é educada com a ideia da premissa da liberdade, do empoderamento, do vá, faça o que você quiser, alimente seus talentos, a gente simplesmente vai e vira doutora Agna Lucy, gerente regional de uma das maiores empresas do país. Então, a gente precisa disso, sabe? Eu acho que as mulheres precisam ver cada vez mais mulheres potentes que foram alimentadas desde muito cedo com esse acolhimento da sua própria potência, ocupando espaços e permitindo que outras ocupem espaços. Então, assim, você, doutora Janete, e o Sabin como todo, são pessoas necessárias mesmo, assim. É muito bom ouvir vocês e estar com vocês, é muito bom. Oh. Sim. Eu fico muito feliz, na verdade, assim, e eu vou falar uma coisa, o Sabin tem me ensinado muito, né? Então, você vem né, eu tenho já vem dentro do meu propósito tudo isso, mas essa reflexão que é de verdade, né? Então, assim, eu estou falando aqui do coração porque é de verdade mesmo. Então, assim, essa parte da humanizada, essa forma de ver as coisas, que muitas vezes a gente olhava e fala assim, não, eu não enxergo essa diferença, mas como isso, né? Então, na mesma coisa, um trabalho Mulher e Câncer, que a gente, né, faz junto com a forma de como trabalhar a parte das que são diagnosticados com câncer, de estar cada vez mais ali perto em relação à parte do trabalho, às vezes você não enxerga que aquilo ali, nossa, o Sabin, ele realmente ele me ensina a cada dia, e aí eu não vou negar que cada dia eu fico mais... Eu brinco que eu falo assim que não é nem paixão, porque já tem tanto tempo, apesar de ter pouco tempo de Sabin, mas como eu sou auditora da qualidade da SBPC, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, eu fui do primeiro grupo de auditores, a gente fez a norma do PALC, que é um programa de acreditação, e o Sabin, há quase 20 anos atrás, eu fiz a auditoria do Sabin, ainda não era uma empresa tão grande, que o Sabin começou a crescer mais, a expansão, a partir dos 12 anos atrás. Era uma empresa pequena, a doutora Janete, a doutora Sandra estava ainda na operação, né? E assim, eu fiz a auditoria. Então, desde aquele momento, eu já comecei a minha paixão. Aí, hoje, até brinco, eu falo assim, não é paixão, é amor hoje, né? Porque já tem bastante tempo e eu aprendo muito com todos esses pilares aqui. Então, eu fico muito... Então, é de verdade, dá também um calor, esse calor no coração, esse quentinho no coração, eu também tenho a cada dia, quando eu vejo ali, nossa, não é possível. Porque muitas vezes você, como um gestor que está ali na frente, que você, às vezes, você tem que olhar o número, você olha, na hora que você chega ali, que vem de uma presidente, de uma fundadora, não, vamos olhar, mas se a meta não entrou agora, vai vir no outro, o importante é que as pessoas estejam felizes e façam isso do coração, isso não tem preço. Sem dúvida.
Isso é difícil. É difícil ouvir isso, mas eu escuto isso aí muitas vezes. É até eles que vêm me dar uma segurada, falam, não, pode ficar. Vamos. Tipo, ô, Baiana, vai mais devagar. Porque essa Baiana é muito rápida. Baiana acelerada. Sempre. Mas dá um quentinho no coração de verdade, assim. Como eu falei algumas vezes hoje, eu acho que a gente poder ter no nosso país uma empresa como o Sabin desenvolvendo esse trabalho tão verdadeiro, tão genuíno, é realmente um divisor de águas, assim, para toda essa filosofia que a gente acredita, que a gente fala aqui dentro de marcas com alma, de empresas humanizadas, de que isso é possível, né? Já tem alguns anos que a gente vem estudando isso, falando sobre isso, levantando essa bandeira mercado afora. Quando a Essence começou trazendo esse olhar de marcas com alma, eu lembro que muita gente não entendia muito bem o que é isso, o que é alma, o que vocês estão falando aí e como é que se relaciona com o mercado de comunicação. E hoje, assim, eu tenho orgulho de dizer que a gente conseguiu se posicionar de uma maneira em que a nossa mensagem já se torna mais clara, em que o mercado já nos reconhece, já entende qual é essa posição mesmo que a gente quer passar, essa crença, e isso vem muito do coração. Então, são 3 corações nessa mesa aqui, aquecidíssimos, porque a gente não só tem aí a sorte de nosso país ter uma empresa como essa, como a gente tem o privilégio de poder ter uma de suas líderes aqui na nossa mesa. Então, é maravilhoso. E eu acho que esse nosso papo de hoje, ele vem muito para poder chancelar, assim, toda essa filosofia, toda essa crença, para que a gente possa, enfim, abrir esse nosso projeto, relançar o Papo Essência, com esse olhar mesmo de que é possível crescer fazendo o que a gente acredita, da forma como a gente acredita, do coração, com um olhar humanizado, valorizando as pessoas e cuidando das pessoas acima de tudo. Porque no final do dia, uma coisa que eu sempre falo é que não existem CNPJs, o que existe são CPFs. Porque a gente sempre está falando de pessoas para pessoas. Não é o Sabin com o fornecedor, o Sabin com o cliente, o Sabin com uma empresa que atenda. É, na verdade, ali a pessoa que está fazendo a coleta com um paciente que está ali no momento de vulnerabilidade, se colocando para poder ser cuidado também. Então, sempre vão ser 2 pessoas em qualquer transação que a gente faça, de qualquer tamanho. A gente sempre vai estar falando de seres humanos. Eu acho que essa é muito da mensagem que a Essence quer passar, né? De pessoas para pessoas sempre. E aí, a gente vai chegando ao fim desse nosso papo de hoje. Aquele clichê. Mas já! Que está maravilhoso. Que está maravilhoso. Antes de mais nada, quero deixar aqui o meu agradecimento, assim, do fundo do coração, a você que de pronto, quando te mandei a mensagem, topou vir pra cá, topou estar aqui com muita alegria, com muita energia. Trouxe uma convidada, Maria, que está aqui nos assistindo também. Então, obrigada de coração por ter confiado no projeto, por estar aqui com a gente, com tanto brilho no olho, com todo o seu sorriso. Quem estiver escutando só no Spotify não vai ver o sorriso, mas indico que assista também, que está sendo filmado. Então, obrigada, Agna, por todo esse carinho, por inspirar tanta gente, por realmente ser essa pessoa que aqui na Bahia hoje, seu nome já é doce na boca das pessoas, que todo mundo já sabe quem é a doutora Agna do Sabin, e que você continue desenvolvendo esse trabalho de mostrar para o mundo, de mostrar para o mercado aí toda essa potência, né, não só do laboratório, não só do grupo, mas principalmente das pessoas que estão por trás dele e das mulheres que fazem tudo isso acontecer. E falando nessa mulherada poderosa, eu vou puxar, que já começou com o jabá, mas eu tinha preparado para o final o agradecimento especial à nossa amiga Vanessa Kiki da Alend, que nos vestiu maravilhosamente bem hoje. A Flávia Nascimento da We Love Joias também, que arrasou na produção. Eu já ia perguntar, né? A gente quer maravilhosa. We Love Joias. Vai falar. Inclusive, nossa cliente, Instagram, marca feita pela S. Aqui é tudo cliente, né? Pronto. A Alend foi o projeto da gente. Flavinha também, a We Love Joias foi um projeto da Essence. A Hugo Teixeira, da Bem Comunicação, um grande amigo, que nos veio aí, abraçou também com a parceria. Andréa Nascimento, maquiadora, que fez com que a gente, né, como o Gi falou, passou o reboco aqui para dar uma ajudada. Éder Mota, que está aqui fazendo esses cliques. O pessoal deve estar ouvindo só os cliques, assim, quero ver no essas áudio. fotos depois, seu Éder. Quero agradecer René do Vale, videomaker e o produtor do podcast, está aqui em silêncio, quietinho, só analisando os melhores cortes, né, René? Para depois, toda a equipe da nossa querida Essence Branding, que está aqui na sala do lado, todo mundo sempre trabalhando para fazer isso aqui ser possível acontecer. E, enfim, Gi? Então, eu não tenho nem palavras para agradecer a sua presença e a sua entrega, assim.
Eu acho que o principal ponto de aprendizado para mim hoje foi justamente o poder da autenticidade, sabe? O poder de você respeitar a autenticidade das pessoas. Seus pais, muito sabiamente, respeitaram a sua autenticidade. Doutora Agnes, doutora Janete, doutora Sandra acreditaram na delas e seguem acreditando e seguir construindo um projeto, construindo um grupo cada vez mais forte e cada vez mais autêntico, se tornando único, se tornando diferenciado na área que trabalham. Então, assim, a gente acredita muito no poder da autenticidade das marcas, da autenticidade das pessoas. A gente busca muito isso no nosso dia a dia, ouvindo o nosso cliente, fazendo com que eles percebam. Eu brinco que os clientes daqui falam assim, você botou uma escuta no meu escritório? Você virou espiã? Aí eu brinco, não, eu só fiz o meu dever de casa, porque é justamente isso. A gente quer conhecer as pessoas e entender o que elas trazem de único para suas marcas, para seus posicionamentos, porque é isso que faz a diferença, é isso que faz com que o consumidor brilhe o olho, com que as pessoas que trabalhem com você digam assim, não, eu trabalho com a doutora Agna, porque a doutora Agna é massa. Inclusive, quem me deu as pescas, eu queria fazer um agradecimento especial, a Fernanda, sua colaboradora, que está comigo junto na BRH, e eu fiz, Nanda, só corre aqui. Fiz umas perguntinhas para ela, e ela lindamente, prontamente respondeu, e me disse o quanto lhe admirava, o quanto estava feliz em poder ajudar, em lhe homenagear. Então, assim, é muito bacana ver e vivenciar, não só assistir, mas vivenciar, que tudo que você diz é de fato concreto, é de fato verdade. Então, assim, o Papo Essência voltou com o pé direito e voltou, assim, me trazendo muita alegria, muito quentinho no coração. Muito, muito feliz. Obrigada, Agna, obrigada a todos os nossos parceiros. Eu tô muito grata que todo mundo embarcou nessa com a gente, que deu certo. Deu certo. Já nasceu dando E de certo. corações quentes, assim a gente vai encerrando. O Papo Essência, ele é um projeto da Essence Brand. E para quem não conhece ou não sabe quem é a Essence Brand ainda, fica aí essa apresentação final, né? Nós somos uma consultoria na área de branding e aqui a gente trabalha para materializar essa essência de cada marca, mergulhando desde a cultura da empresa até a sua filosofia corporativa, passando pelo desenvolvimento da identidade visual, olfativa, sonora, até o design da experiência do cliente. Fazemos também pesquisa de mercado e treinamentos para equipes. Tudo isso para conseguir manifestar a marca de cada negócio da melhor forma para o mundo. Viu? É tudo isso e muito mais. E muito mais. E no Papo Essência, a gente vai seguir trazendo outras convidadas que vão falar com a gente sobre temas como construção da marca, jornada dos sentidos, aguçar da criatividade e despertar das emoções. É muita coisa que vem por aí, galera. Pois bem, sinta a essência da Essence, a essência da nossa marca através das redes sociais. Pode seguir o Instagram, @EssenceBranding. Pode escutar essa nossa essência através do Spotify. Ler artigo no LinkedIn e ficar por dentro de todo o nosso mundo cor-de-rosa e muito mais no site marcascoalma.com.br. É tudo isso, como eu já disse. Eu não tenho nem palavras, mas tô assim... Sem palavras, Brasil. Sem palavras. Assim, fiquem atentos, porque os próximos podcasts prometem e teremos convidadas cada vez mais especiais, se é que é possível. O desafio está lançado. O desafio está lançado. Marcas interessantes e sempre, óbvio, com muita alma. Com muita alma, emoção e essência. Obrigada, Agna. Obrigada.